Vamos lá ver quem é que tá online em plena quinta-feira. Eu acho quinta não, hoje já é sexta, né? Já. Hoje já tá em clima de sexta-feira, praticamente. Hoje já estou contabilizando como se fosse sexta, já. Eu vou esperar a Cristiane entrar para a gente começar, para mim que eu possa adicioná-la. Bernardo, pessoal da IAB, beijão. Precisamos gravar algo juntos, viu? Urgentemente. Deixa eu ver se a Cristiane aparece para poder adicioná-la. A gente vai falar um pouquinho sobre os destaques dessa semana, né? A questão da Petrobras, né? O índice da Bolsa de Valores, o dólar, enfim, todos os pontos aí que foram destaques nessa semana, principalmente a questão da Petrobras. Deixa eu acenar para o pessoal aqui. Tô só esperando a Cristiane. Pronto, aqui o Invest 10. Deixa eu adicioná-la. Espera ainda. Ok, estou adicionando a Cristiane. E os destaques, o dólar, enfim. A gente vai comentar os principais pontos. Tá aí ela, a loira. A loira que gosta de tocar violão, guitarra, o que é isso daí? Não é meu, isso aqui é do meu namorado. Quem dera eu tivesse esse talento, esse dom aí. Mas comigo é só investimentos Eu mesmo. pensei que fosse você que tocava. Eu jurava que tu fazia as lives, não perguntava, né? Sim, todo mundo, a primeira coisa que vem, né? Nem olham pra mim e já chama atenção as guitarras aqui atrás, mas elas não sei tocar. Já tentei aprender, mas não dá. Melhor eu focar nos investimentos mesmo, porque senão, coitados dos ouvidos dos outros. Também, não dá. É melhor ficar com finanças. Deixa eu te perguntar. Melhor ficar no que a gente entende. Cristiane, você é de qual lugar do Sul? Eu sou de Porto Alegre. Porto Alegre. Da capital aqui do Rio Grande do Sul. Isso. Esse sotaque é particular, né? Assim, de Porto Alegre, eu acho, né? Não sabia a cidade específica. Cantado. Sei que era o interior, um pouquinho mais afastado. Mas é a capital, né? Até o pessoal, quando me olha assim, com essa cara de coluna, o pessoal sempre pensa que eu sou do interior, mas eu sou da capital mesmo. Mas você também aí do Nordeste, loira, deve o pessoal estranhar, né? Porque, enfim, tem menos pessoas assim com essa descendência, digamos assim, né? Aí. Mas meu sotaque nordestino não tem como você não saber que eu sou do Nordeste, pelo menos, né? Talvez você vai não identificar Fortaleza. Olha aí, quase cantando Fortaleza. Mas tem muita gente, né? Assim, interessante. Eu tenho me surpreendido, assim, e ficado muito feliz, porque, bom, é mercado de investimentos e bancos, assim, São Paulo, né? Alguma coisa no Rio de Janeiro. Aqui no Rio Grande do Sul já é muito pouca gente que trabalha, digamos assim, até agora com a XP tem mais agentes autônomos, né? Mas assim, analistas, e assets e gestores são pouco aqui. E eu imagino que no resto do país, tirando São Paulo e Rio também. Mas eu tenho me surpreendido muito com muita gente interessada no assunto, aí do Norte, Nordeste, de outras regiões que seguem o meu canal. E eu acho muito bom isso, muito legal, porque realmente tem... enfim, o Brasil é muito maior do que São Paulo e Rio, né? É basicamente isso, assim. E assim, uma coisa engraçada, mas realmente eu sou um peixe fora d'água, né? Porque assim, mulher na área de investimentos, mais na base de análise, né? De mercado de ações, que é uma coisa bem mais técnica, né? Não é uma coisa mais superficial, digamos assim, é uma coisa bem mais densa. Eu estava ontem no salão comentando sobre mercado de ações, tudo o pessoal olhava para mim e disse, oi? Tá falando o quê, garota? Tu mora onde? E as pessoas sempre acham que eu sou do Sul. Nunca acham que eu sou daqui. As pessoas daqui acham que eu não sou daqui. Eu sou de algum outro canto que não é daqui. Então, e até na página as pessoas perguntam, né? Nossa, mas você é de Fortaleza? Mas esse sotaque Fortaleza, todo mundo sabe. Ah, não, mas você não parece ser de Fortaleza. Mas sou... Fortaleza, nascida na capital cearense mesmo. Não tem por onde enganar, não.
Deixa eu te perguntar, você que é expert aí, eu ainda estou sofrendo com as provas da APMEC, a CVM, nem me fale, estou em treinamento, estudando feito doida, mas um grande destaque dessa semana que a gente estava vendo foi a questão do Paulo Guedes e Petrobras, né? Petrobras chamou a atenção. Diz aí o seu comentário em particular como analista. Bom, a gente começou essa semana assim com o mercado financeiro. A gente brinca até a FinTwitch, que tem ali as pessoas no Twitter, né? Tem muita gente no mercado financeiro e a gente consegue acompanhar ali o sentimento do pessoal com o que aconteceu no mercado. Semana passada, só assim contextualizando, né? Talvez alguém não tenha acompanhado, semana passada o Castelo Branco, que é o presidente da Petrobras, anunciou um reajuste do preço do combustível, do diesel, que na Petrobras segue uma paridade com o petróleo no exterior. Ou seja, o petróleo sobe, a Petrobras tem essa política de preços que ela pode subir o combustível para acompanhar o preço do petróleo. Pois bem, o presidente da Petrobras reajustou o diesel e veio na sequência a notícia, então, de que o Bolsonaro tinha ligado para ele e dito, opa, segura esse aumento, que eu quero entender o porquê. Vai aumentar mais do que a inflação? Como assim, né? Os caminhoneiros estão ameaçando greve, já teve greve, né? Segura esse aumento. Bom, o mercado financeiro se apavorou porque os investidores entendiam que, diferentemente do governo Dilma, nesse governo, a Petrobras poderia seguir a fórmula de ajuste de preços conforme o petróleo, enfim, ela ser uma empresa mais um pouco parecida com uma gestão privada, digamos assim, sem interferência tão forte do governo, né, nas suas decisões de preço. Quando o Bolsonaro disse, opa, segura esse aumento de preço, o mercado financeiro desesperou, a Petrobras caiu um monte na bolsa. E aí passou o fim de semana naquela expectativa. Bom, o Paulo Guedes vai voltar do exterior, eles vão fazer uma reunião na segunda, na terça, e vão aí tentar explicar para o Bolsonaro o porquê desse reajuste, né? Que realmente, né, convenhamos, é tanta regra no Brasil que ele é presidente, mas a gente sabe como é difícil. A gente que é analista também estuda. É muita regra para entender. Nossa, nem me fale. Foi lá o Paulo Guedes. O Paulo Guedes poderia ter feito uma live, né? Mas enfim, o Paulo Guedes voltou lá do exterior onde ele estava para explicar para o Bolsonaro o porquê que estava ocorrendo esse reajuste e decidirem então se ia ter ou não reajuste da Petrobras. Pois bem, essa semana eles anunciaram que vão repassar, eles repassaram um reajuste um pouquinho menor do que tinha sido de 5,7%, né, anunciado, e no fim eles anunciaram 4,8% ontem. Isso daí, enfim, acalmou os ânimos dos investidores, ficaram muito felizes, a Petrobras acabou subindo hoje, né, com essa notícia. E ontem, inclusive, complementando, o Paulo Guedes fez uma entrevista muito boa na Globo News ontem de noite, às 11 da noite, foi bem tarde, mas eu assisti toda, e onde o Paulo Guedes chegou a falar sobre privatização da Petrobras, que ele mesmo disse que ele acha que não vai acontecer, que é um passo muito grande, mas que o Bolsonaro até, digamos assim, ele utilizou levantou as sobrancelhas, né? Então, assim, vou pensar, né? Deixou uma abertura ali, né? Digamos, pode ser. Deixou uma... exatamente. Então, assim, a gente começou a semana com muito medo de, esse governo vai dar uma guinada intervencionista, vai começar a mexer, que nem a Dilma, ai meu Deus, né? E terminamos a semana, digamos assim, melhor impossível nesse aspecto, porque não só repassaram o reajuste da Petrobras, como até começaram a falar de privatização, o que do ponto de vista de ações, claro, eu entendo que tenham opiniões diferentes sobre isso, né, no Brasil, isso é um assunto muito polêmico, né, e eu não estou aqui dizendo se é bom ou ruim, eu estou falando do ponto de vista do mercado de ações, né, dos investidores de Petrobras. Os investidores de Petrobras ficaram, sim, felizes, porque teve o reajuste de preços, né, quem é investidor quer que a empresa não reajuste, porque senão ela vai ter um prejuízo, né, e quem é investidor, quem é sócio, não quer ter prejuízo, né? Então, para os investidores foi uma ótima notícia. Agora, claro, quem
quem pensa em investir em Petrobras, ela continua sendo uma estatal, né? Ela não foi privatizada, apesar de terem esses comentários. Mas, assim, sempre que se investe numa estatal, seja a Petrobras, o Banco do Brasil, ou seja uma estadual, como o Sabesp de São Paulo, ou, enfim, tantas que tem, né, de energia elétrica também, a Copel, assim, tem que se pensar que quando muda o governo é, digamos, o controlador, é quem manda, quem tem a maior parte das ações, quem tem a última palavra em geral. Então, se muda um governo daqui a 4 anos, pode mudar a gestão da empresa. Então, sempre que a pessoa pensa em investir numa estatal, incluindo a Petrobras agora, teve essa notícia boa, né? Repassaram esse governo atual do Bolsonaro, ele está tentando essas medidas mais liberais, menos intervenção nas empresas estatais. Isso é bom, mas elas seguem sendo estatais, então elas seguem com esse risco de serem empresas do governo e que quando muda o governo é como se mudasse o dono da empresa, digamos assim, né? Então é isso. Você fica na mão praticamente ali, né? Até mesmo a questão, né, Cristiane, da volatilidade maior, né? Às vezes qualquer decisão, qualquer pronunciamento, né? Qualquer alteração ali muito sensível já abala um pouco mais ali o mercado e já muda a cotação, o preço, a volatilidade, uma série de fatores, né? Quem tem um coraçãozinho, problema de coração, e não gosta de viver grandes emoções, a gente não acha muito interessante talvez você entrar nisso, né? Na Petrobras. Se for uma pessoa ansiosa... assim, é bom... Claro, assim, Bom, eu sou uma grande fã de investimentos em bolsa, porque também, inclusive, eu comecei a minha carreira, digamos, no mercado muito nova. Eu entrei com 19 anos, já como estagiária de corretora de valores. Hoje eu tenho quase 33. Então, assim, eu invisto em ações há muito tempo, eu conheço muito do mercado. Então, para mim, aceitar risco é um pouco mais fácil, eu já estou mais acostumada. Mas outros investidores... E aí até depois eu separei aqui para falar para vocês, assim, que hoje fez 3 anos do impeachment, né? O quanto que mudou nesses últimos 3 anos. A Bolsa de Valores, ela subiu mais de 100%. Mudou o governo para um governo mais liberal. E isso tudo fez com que muito mais gente se interesse em Bolsa de Valores, o que é ótimo, né? Porque agora as pessoas têm que cuidar... É excelente, acho que assim, a gente atingiu 1 milhão de investidores na Bolsa, né, recentemente agora, mas assim, isso é menos de 1% da população do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, 70% da população investe em Bolsa. Então, assim, cresceu muito, mas ainda a gente tá assim, baby steps, passinho de nenê, acho que tem um mundo para crescer. Mas eu acho assim, importante pensar o quê? As pessoas se interessaram muito na Bolsa porque ela teve, de fato, nos últimos 3 anos, essa alta de mais de 100%. É normal, eu até já fiz estudos sobre isso, que as pessoas se interessam na Bolsa quando ela sobe, depois de um período, né, de alta. Aí começa a aparecer lá no Jornal Nacional, começa o amigo falar, até as redes sociais, né, hoje em dia começa mais gente falar sobre ganhos na Bolsa, sobre como a gente pode ganhar mais dinheiro na Bolsa, investindo em ações. E a Selic, nesse tempo também, ela caiu de 14%, que era muito confortável, digamos assim. Poxa, ganhar 14% ao ano agora, ela caiu para 6,5%. Então, assim, os rendimentos, tirando o imposto de renda, vão lá para 5%. Claro, tudo isso fez despertar o interesse na Bolsa. Mas aí, tanta gente nova entrando na Bolsa, eu acho sempre importante a gente pontuar que a Bolsa tem risco. A Bolsa não é só alta de 100%, né? Como a gente tem visto, né? Há 3 anos. A Bolsa, ela tem volatilidade. E aí é bem exatamente como você falou. Por exemplo, o caso da Petrobras, que é uma das maiores ações da Bolsa. Ela é uma empresa estatal, ela é uma empresa que tem volatilidade, ela é uma empresa que, dependendo de uma notícia, pode cair, sei lá, 7% num dia. Pode cair 30% num mês, em 3 meses. Então, assim, a pessoa tem que estar ciente de que não só a Petrobras, mas ações, elas têm esse risco de notícias, da economia, de uma crise. Até uma crise lá dos Estados Unidos pode fazer com que as ações aqui e a nossa bolsa caiam 20%, 30%.
E eu tô falando isso não é porque eu não quero que invistam em ações, muito pelo contrário. Eu sou uma grande investidora em ações há muito tempo, né? Eu acho maravilhoso, acho que todo mundo deveria investir, nem que fosse um pouquinho em ações, nem que fosse R$ 100. Eu tô com esse plano até de tentar dizer assim, não, coloca lá R$ 50, compra uma ação. Pra acompanhar, pra ver, pra entender, né? Pra aprender. É muito importante, é muito bom. Mas sempre tem que ter na cabeça de que elas oscilam para cima e para baixo, que elas podem cair, né? E que a gente não pode ir lá colocar todo o patrimônio achando que vai subir 100% porque subiu nos últimos 3 anos. Isso é um pensamento não é uma Betina, né? 3 anos. Não é a Betina. Não, é devagarinho, é bem devagar. Exatamente. Investimento em ações é um investimento excelente, por exemplo, para aposentadoria, para 15 anos, 20 anos, para ir construindo patrimônio, ir comprando ações aos poucos, todo mês, um pouquinho, até para criar rotina de poupança. Que eu vejo que no Brasil não é só ações que é pouco. As pessoas não têm muito o hábito de poupar, de guardar dinheiro. Então, até isso, eu acho que mais investimento em bolsa ajuda. Porque a pessoa acaba comprando ações e vendo que elas sobem e se sentindo participando das empresas e se sentindo participando da economia. Porque se a economia vai bem, as empresas vão bem, a Renner vende mais roupas, e aí a Renner lucra mais, e as ações da Renner valorizam. E a pessoa tomando esse conhecimento, porque ela está participando da economia, ela dá até uma vontade mais de poupar. Eu sei isso porque eu sou uma investidora, você deve sentir como a gente se entusiasma a guardar dinheiro. E isso acaba sendo muito bom para o longo prazo, para aposentadoria, para as intempéries da vida. Não, e outra coisa, você vai fomentando a sua carteira quando você começa. É igual na academia, eu sempre brinco. Você vai o primeiro dia com preguiça, o segundo, o primeiro mês, não vê resultado e tal. Mas quando começa a apresentar os resultados, você perder peso e aí vai, né? Então você começa a ganhar estímulo e aquilo faz com que você, mesmo com preguiça, um dia tão bom, não tão bom, mesmo não sendo fitness, que não é o meu caso, você mesmo assim vai malhar e tal, porque você está vendo que tem um resultado bacana, de energia, enfim, de saúde e qualidade de vida. Mercado de ações eu considero do mesmo jeito. Eu falo para os alunos, olha, se você for esperar para ter muito dinheiro para começar a investir, você nunca vai começar então. Começa comprando mesmo no mercado fracionado, pouquinho. Ah, e detalhe, uma coisa até que eu falei, não sei se você vai concordar comigo. O que é o erro do iniciante? A pessoa tem pouco dinheiro para investir, está começando, não sabe muito bem escolher as ações, os ativos, nem nada. Aí ela pega, abre ali o YouTube e diz, ó, tá na hora de comprar Cielo. Aí abre o YouTube de novo, tá na hora de comprar Banco do Brasil. Aí o que a pessoa faz? Pega um monte de ativos, de ações de vários setores diferentes, aí compra 30 lotes aqui, 20 lotes, tudo no mercado fracionado. 50 lojas. Só que a pessoa fica com a carteira tão pulverizada que eu chamo a síndrome da pulverização, da diversificação. Diversifica tanto que, no total, se você for olhar, a carteira perde um certo sentido, estratégia, não tem uma definição ao certo o porquê que você está investindo. Né? Então, assim, não adianta simplesmente você estar comprando feito doido, digamos assim. Tem que ter, obviamente, o porquê que eu estou comprando aquele ativo, o porquê que eu deveria aumentar mais a compra de lotes, né? E sair investindo naquele setor, naquela empresa, o porquê que ela está alavancando. Nem sempre aí você, como analista, sabe. Uma empresa ela pode não pagar dividendos, mas em contrapartida ela está num grande crescimento e num médio e longo prazo ela vai me dar um retorno muito bom. Sim. Não, eu concordo com você. Eu acho assim, diversificar é muito importante, né? Não só em ações, mas também em classes de ativos, ou seja, em renda fixa, renda variável, fundo imobiliário, né? E ter diversificação em tipos de investimentos, menos arriscados e mais arriscados. Dentro da caixinha ações, digamos assim, a diversificação também é importante.
algumas ações que são mais beneficiadas pelo dólar, algumas que são mais beneficiadas pelo crescimento e não pagam dividendos, algumas que pagam dividendos e são mais estáveis, como as elétricas, por exemplo. Então, assim, eu sou uma fã da diversificação. O grande problema, como você disse, é a pessoa comprar sem saber por quê, só porque viu uma notícia ali, e no outro dia viu outra notícia e comprou outra, e no outro dia já viu outra notícia e comprou outra, no outro dia viu uma notícia ruim e já vendeu, e daí já teve perda, e aí fica aquela bagunça, aquela esculhambação. O importante é a pessoa comprar sabendo o porquê. Então, eu costumo dizer assim, eu tenho bastante ações na minha carteira, vamos dizer, a bolsa tem mais de 200 ações. Se você tem 20 ações, 30, desde que você saiba o porquê que aquelas 30 estão ali, ok. Agora, não vai ter 50 ações sem saber o porquê. Só porque cada dia leu uma coisa, comprou uma ação no fracionário, e aí aquilo lá não vai fazer sentido algum. Não, daqui a pouco não está nem diversificando, porque está com muito mais percentual num setor do que no outro. Então tem que ser uma coisa pensada, assim, tem que ser... tem que ter fundamento, que é o que a gente diz, por que eu estou investindo nessa ação. E quando tu compra uma ação com fundamento, pode acontecer, inclusive, dela cair e tu compra mais. Por quê? Porque tu sabe, em vez de se apavorar que aquela ação caiu, tu vai olhar e pensar assim, não, mas eu comprei essa empresa porque eu conheço, eu estudei, eu sei que ela é uma empresa que tem futuro, que vai lucrar mais, que vai crescer, está acontecendo isso e aquilo. Até fica um pouco feliz que ela caiu e aproveita para comprar mais. Mas isso só acontece se tu comprou empresas que tu sabe por que tu comprou, que tu estudou, que tu leu bastante. A pessoa não precisa ser um analista de investimentos, mas ela precisa ler o que os analistas de investimento falaram, de preferência até mais. Hoje em dia a gente tem muitas empresas de análise por aí. Tem o meu site lá, o Invest10, que eu coloco algumas análises de graça. Tem a Nord Research, tem ótimas análises e eles, claro, eles cobram, né? Mas eles também falam muita coisa de graça para quem conseguir ler. Tem a Suno com muito material de graça. A própria Empíricos também tem material que tem conteúdo bom e alguns de graça. Então, assim, a internet é uma infinidade de conteúdo. Então, vale a pena a pessoa... ou ela paga uma casa de análise, ou que ela estude por conta própria, que ela leia, que não compre assim só num boato, numa notícia, que tente se informar um pouco melhor. Porque mesmo os analistas, eu sou analista CNPI, o pessoal da Nord, da Empíricos, da Suno também, mas eles são analistas, eles não são gurus, videntes, que sabem tudo do mercado. Então mesmo o analista, ele erra, ele pode errar. Então é muito importante que o investidor... ele utilize o analista e análise como um recurso. Ou seja, eu vou ali, ler o que aquela pessoa que tem mais experiência estudou e acha. Mas a decisão, mesmo baseada no analista, ela é sempre do investidor. Eu que trabalhei em banco e falava geralmente com até investidores que eram de bastante tempo e tinham bastante experiência em ações, eles ligavam para o analista para perguntar o que você está achando da Randon, o que você está achando da Petrobras, mas muitas vezes eles nem concordavam. A decisão era deles, mas mesmo assim, eles ligavam para o analista. O analista é uma fonte de conhecimento, digamos assim, qualificado sobre aquilo, porque a pessoa estudou, ela conhece ações, ela conhece o mercado, ela sabe analisar um balanço, ela às vezes conversa com a empresa, tira dúvidas, estuda o setor, estuda a concorrente. Mas ela não sabe de tudo, senão todos os analistas estariam ricos, milionários e, sei lá, em Las Vegas. Não, eles estão trabalhando. Então, assim, o analista é uma fonte de informação para o investidor. E o investidor, seja pelo analista ou pelas notícias, ele vai ter que se dar o trabalho de ler um pouquinho. Pega aquela hora que joga videogame, diminui um pouquinho, a hora que vê a novela, diminui um pouquinho o seriado. E dá uma lidinha, né? Quem quer investir em ações vai ter que estudar um pouquinho. Mesmo que seja em fundos, com tanto fundo no mercado, a pessoa vai ter que ali ler o prospecto do fundo, ter o trabalho de olhar qual é a taxa de administração do fundo, qual é a taxa de performance, qual é o histórico daquele gestor. Ela vai ter que dar uma estudadinha, seja em ações ou seja em fundos. Então, assim,
Assim, é aquela coisa, que dinheiro fácil não existe, nem para o investidor. Ele vai ter que se dar um pouquinho de trabalho de dar uma estudadinha. E o analista está aqui para ajudar ele, é mais ou menos assim. E olha que dá um trabalhão, é muito conteúdo. Eu que estou revendo todo o conteúdo da análise fundamentalista da CNPI, né? A legislação e a parte técnica, né? De análise técnica. Nossa, gente, vocês não têm noção. É muito conteúdo. Olha, tem um professor que está ali me auxiliando em tudo. É muito conteúdo. Vocês não têm noção. É muito conteúdo. E eu diria até, como é o que ocorre em São Paulo, tem muito analista que ele acaba ficando especialista em um setor, digamos assim. Ele fica só naquele setor. Por exemplo, a Vanessa é do setor de varejo, né? Você pode ser do setor, vamos supor, petróleo ou da saúde, um exemplo. Então, porque não é muita, primeiro, é muita ação no mercado, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muito parâmetro também, se a gente for olhar, tem muito detalhezinho, né? Eu já participo hoje em dia daqueles call de divulgação das empresas, das videoconferências. Eu acompanho já há um tempinho para saber como é o termômetro, como é que um setor para o outro, se é ciclo, não ciclo. Enfim, eu acho que também eu não sou normal como você. Não, mas ninguém é normal. Acho que ninguém é normal do mercado, né? E eu fico acompanhando e tudo. É e assim, é uma coisa que eu falo muito pro pessoal que está acompanhando a gente na live, o que fez com que eu entrasse no mercado, nada mais foi do que a curiosidade no sentido de, poxa, como é que isso funciona? Como é que isso se tem a correlação? Por que às vezes sai uma notícia e isso pode impactar de alguma forma? Enfim, como é? E aí você vai aprofundando. E aí eu sempre digo, não adianta você, por exemplo, fazer um curso ou pegar um relatório de um analista, ler e tal, e dizer, pronto, eu já sei. Eu acho que você tem que sempre ir um pouquinho além. Você tem que agregar valor e buscar algo que vá complementar o seu conhecimento. É através dessa junção de coisas que aí certamente você vai ter uma tomada de decisão mais coerente e embasada. Porque se você ficar muito no superficial, o que é EBITDA ou EBITDA, como os professores chamam. O que é, tem uma dívida líquida de 200 bilhões a empresa. Mas isso significa o quê? Né? Quanto é o valor de mercado dessa empresa? Como é que ela está posicionada? Ela está em crescimento ou não? Esse nível de endividamento dessa empresa se justifica ou não? Por exemplo, a Cielo, né? Por que a empresa vem sofrendo com relação ao preço? Né? Por que ela vem caindo? Né? Enfim, é curiosidade. Eu comecei por conta disso. Nada mais foi que algo que me atiçou. Disse, mas eu quero entender o porquê que a empresa funciona. Por que o impacto de um balanço divulgado de maneira trimestral, a cada 4 meses, enfim. Por que tem empresas que pagam com regularidade dividendos e outras não? Né? Por que tem setores que mantêm uma certa regularidade e outras não? Tudo isso, gente, é uma curiosidade que, de certa forma, eu amo o mercado. Para mim não é um trabalho, eu acho que nem para você que acompanha o mercado direto, que eu vejo seus twitters, na página, no Instagram, enfim. Né? Você postando direto notícias, mercado, caiu isso, a Bolsa de Nova York teve uma queda, decresceu não sei o quê. Eu adoro, isso para mim eu me entusiasmo com isso. Isso para mim é como se a pessoa estivesse contando, sei lá, um filme que é muito bom. E isso, para mim, regularmente olhando, é o que me move. Então, você deu uma olhada. Eu vi aqui a questão da Usiminas. Você deu uma olhada na divulgação de resultados da Usiminas? Eu dei uma olhada. Hoje começou a temporada de balanços, né, do primeiro trimestre. Mal acabou a do quarto trimestre, porque a do quarto trimestre ela se alonga um pouquinho mais para o seu resultado anual. Então, ela mal acabou e já está começando a do primeiro. E aí é aquela correria, porque realmente, como você falou, o mercado em si ele já tem muita notícia, tem dados econômicos daqui, do exterior, né? A gente acompanha tudo, política, tudo interfere na bolsa. E aí, quando as empresas soltam o resultado, o resultado da empresa é a coisa mais importante para o analista fundamentalista, né? Que, claro, tem analistas gráficos, técnicos, não é o meu caso, eu sou fundamentalista, então, assim, o resultado da empresa trimestral é a fonte de dados maior. É ali que tu vai ver, assim, medida, né, como tá a empresa. Hoje começou a temporada do primeiro trimestre com a Usiminas.
A Usiminas teve, por exemplo, uma queda de lucro que foi maior do que o esperado pelos analistas. Isso é interessante. Como o mercado já tem vários analistas, os analistas estimam o quanto que eles esperam de lucro. Ah, eu acho que vai lucrar 100 milhões, por exemplo. E aí compara com o que saiu da empresa. Por exemplo, o da Usiminas, se eu não me engano, veio em torno de 70 milhões. Ele caiu bastante, caiu quase 80% em relação ao primeiro trimestre do ano passado e ao último trimestre. Por quê? Bom, aí, como você falou, o trabalho do analista é o quê? É entender o porquê. Não basta olhar ali, caiu o lucro, é ruim, é bom. Sim, mas por que caiu? E principalmente, o que vai acontecer no futuro? Porque as ações, elas antecipam o futuro. Então, assim, caiu é ruim, vamos dizer. Mas o que o analista mais se preocupa é tentar entender o porquê que caiu e o que vai acontecer. Por exemplo, no caso da Usiminas, ela é uma empresa que faz chapa de aço. Chapa de aço é muito utilizado o quê? Em carros, e na indústria automobilística, caminhões, etc. Como a nossa indústria do Brasil, quem acompanha os dados econômicos sabe, a nossa economia está patinando, ela não está ela está assim, em marcha lenta, digamos assim, ela até parou de cair, mas ela não está com uma pujança crescendo. Então, assim, ela está muito mais fraca do que até era esperado inicialmente, né? Tanto que até os economistas estão reduzindo a projeção de PIB deles. Dia após dia a gente vê aí os economistas diminuindo, né, o que eles acham que o PIB do Brasil vai crescer. Então, como a economia está muito fraca, a indústria do Brasil está fraca, não está vendendo tanto carro, não está fazendo tanto prédio, não está... A Usiminas acabou sendo impactada por isso, porque ela faz aço, que é algo que usa principalmente na indústria automobilística. Acaba que então, assim, a economia reflete no resultado da empresa. É isso. Por isso que, e aí o resultado da empresa vem mal, a ação cai na bolsa. Por isso que quando as pessoas dizem assim, aquela velha coisa de que a bolsa é cassino. Não, a bolsa, ela é uma representação fiel da economia e do lucro das empresas. Se o lucro da empresa cai, a ação vai cair. Se o lucro da empresa sobe, a ação vai subir. Não tem, assim, no longo prazo, você pode fazer gráfico de tudo que é empresa. Se o lucro sobe muitos anos, a ação vai subir. Exato. Se o lucro cai muitos anos, a ação vai cair. Ou, claro, tem aquelas... Aí você vai dizer, mas o Uber, sei lá, o Nubank, tem lucro pequeno. Sim, mas por que essas empresas valem tanto, mesmo que o lucro não seja tão grande? Porque elas estão em fase de crescimento. Como eu disse, os investidores, eles antecipam o futuro. Eles acham que aquela empresa vai ter um lucro legal. Eles veem que aquela empresa está crescendo muito, que ela está em fase de crescimento, né? E antes de se preocupar em lucrar e distribuir dividendos, digamos assim, ela está investindo, reinvestindo pesado, né? Tendo despesas, custos, e para crescer. E está crescendo muito. Mas, enfim, voltando um pouco para a Usiminas, é isso. Ela foi a primeira empresa a divulgar o resultado do primeiro trimestre. O lucro dela ficou menor do que os analistas estavam esperando, muito impactada por essa questão da nossa economia estar devagar. E aí, aquela coisa, para a Usiminas ir bem, a gente vai ter que observar como é que vai estar a economia. A economia vai voltar a crescer? A venda de carro vai ser boa? Vão vender mais veículos? Enfim, esses setores que impactam no resultado da Usiminas, né? Agora sim, mas basicamente é isso. Da questão do governo, o Paulo Guedes, Jair Messias Bolsonaro, presidente, e tudo que está iniciando, claro, é muito prematuro e seria até irresponsável a gente dizer para que o governo veio, né, digamos assim, porque ainda está no mês de abril. Praticamente o ano para muita gente começou depois do carnaval, né, em março, enfim. Então o ano nem começou direito, não. Mas o governo ainda está, pelo menos eu tenho essa sensação que ele está tentando ali junto com o Paulo Guedes e enfim, todo o pessoal do governo, tentando meio que peraí, deixa eu tentar ver como é o comportamento ali, tentar negociar, tá? Tentando, é igual o trabalho, quando você chega numa empresa nova, você tenta ali se habituar, ver como é que funciona. A gente está tendo esse termômetro. Mas, aí eu não sei se é o seu ponto de vista, é isso aí que eu quero saber. Se, digamos, até o mês de agosto, outubro, por ali,
a reforma da Previdência não for aprovada, vier todo tempo, não, prorrogando, ou vier tendo atritos como teve aí com o Maia diretamente, né? Ou então aprovar, mas aquela meia boca. A gente aprovou, mas também não era bem o que a gente estava querendo, e possivelmente o mercado financeiro vai reagir de forma negativa se tiver muitas alterações. Mas você acha, no seu ponto de vista, pelo que a gente está acompanhando, claro, prematuramente, você acha que talvez ali vão conseguir uma articulação para aprovar a reforma da Previdência nesse primeiro semestre do ano? Sim. Olha, eu acho, assim, claro, é minha opinião, né? Eu não tenho bola de cristal, eu posso errar, tá totalmente errada, mas enfim, assim, é minha opinião, de quem vem acompanhando bem de perto tudo, né? E tentando, assim, entender o melhor possível o movimento. É bem como você falou, eu acho que o Bolsonaro, é um governo novo, né? Inclusive, o PSL, que é o partido dele na Câmara, ele tinha pouquíssimos deputados e agora ele tem muita gente nova, muita gente que também está aprendendo, porque não eram pessoas assim que eram deputados há muitos anos, como acontecia. São pessoas que estão iniciando na carreira, digamos assim. Então, eles também estão entendendo o funcionamento. O Bolsonaro veio com essa nova, dizendo que quer fazer uma nova política, que não quer o tomar lá da cá. Então tá tudo muito na fase assim de tatear, de tateando até onde que vai, de dizer, ó, eu não vou dar cargo. Agora saiu a notícia que já estão pensando em negociar cargo. Então, assim, eles estão vendo até onde que vai, né? Não estão querendo dar tudo de cara. Então, estão indo aos poucos. Eu também entendo isso. Agora, aprovar no primeiro semestre, acho difícil. Primeiro, porque no Brasil tudo atrasa, né? Quem é brasileiro já sabe. Vamos, convenhamos, né? No Brasil, tudo atrasa, gente. Não, por exemplo, essa reforma o Temer já queria aprovar. Era para, né? Tentaram, primeiro dizer, o Temer acha que consegue aprovar no governo Temer, para o próximo governo já entrar com a reforma aprovada. Não aprovou. Aí, nesse meio tempo, vem greve, vem Joesley, vem um monte de coisa. Então, assim, é um assunto que mexe em muito privilégio de muita gente. Então, é muito possível que saia notícia bomba, delação. É uma infinidade, a gente não consegue nem imaginar tudo que pode acontecer ao longo desses meses. Bom, então, assim, primeiro, tudo no Brasil atrasa. Segundo, é um assunto polêmico que trata de muitos privilégios, então que desperta muitas notícias e pautas bombas, tá? Então eu acho que pode ter muita volatilidade, muita coisa saindo, né? Muita gente tentando, de certa forma, barrar, segurar, né? A oposição também é experiente, ela perdeu espaço, mas ele tem experiência. A gente pode notar agora a CCJ, por exemplo, que era a parte fácil, digamos assim, colocaram, né? Não, a CCJ tem maioria do governo, vai aprovar fácil. A gente já viu que era para aprovar essa semana, ficou para a semana que vem. A oposição fez barulho. Então, assim, a oposição é experiente, o assunto é difícil. O Brasil, ele tem o Henrique Breda, que é aquele gestor da Lasca, que eu sigo, eu acho ele muito inteligente. Ele, como que diz, o Brasil vai aos trancos e barrancos, assim, né? Ele não é Suíça, digamos assim, não é Noruega. Então, acho que no primeiro semestre, muito difícil. Acho que o investidor tem que se preparar, porque vai ter muita volatilidade, vai passar muita água aí embaixo dessa ponte. Vai ter semanas aí de, sei lá, daqui a pouco vai uma greve, vai ter uma semana de queda. Vai ser difícil. Assim, nem sabemos se vai aprovar. Se vai aprovar desidratada, né? Que é o quê? Que é não ter um tri de economia como que é o Guedes, mas ter 500 milhões. E aí o Guedes mesmo falou ontem que ele acha que tem que passar, mas que se passar 500 milhões para ele, assim, tapa o sol com a peneira, digamos assim, mas não resolve o problema do Brasil. Empurra a barriga, mais né? ou menos, jeitinho, então, assim, jeitinho. Aquele famoso jeitinho brasileiro, que até eu diria que é a maior probabilidade. Né? Conhecendo o Brasil e sabendo o histórico, que bem como você falou, tem até o termo, jeitinho brasileiro, né? Que é aquela coisa, aprova, mas... né? Tira daqui, tira de lá, protege aqui, protege acolá, vai, né? Aquela coisa. Mas sei lá,
assim, o Paulo Guedes, ele tá muito otimista com os com 1 trilhão. Mas não poderia ser diferente, né? Ele não poderia chegar lá e dizer assim, acho que não vai. Não, ele tá defendendo com unhas e dentes a proposta dele, ele tá confiante, ele tem muita convicção, é uma proposta, na minha opinião, é muito boa mesmo, assim, em termos de que a equipe dele é extremamente qualificada e técnica. Não são pessoas que jogaram ali qualquer coisa num papel. Eu acredito que é uma reforma feita por pessoas com uma qualidade técnica muito boa. Mas não é só o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é um ministro, ele nem mandato tem, como ele mesmo fala. Quem faz a política e quem aprova ou não aprova é o governo. São os congressistas, são os parlamentares, tá na mão deles, né? Então não é só o que o Paulo Guedes quer ou o que a equipe dele tem capacidade para entregar, é o que vai ser aceito. Então, assim, primeiro semestre eu acho difícil, né, de esperar, acho que é otimista demais. E eu acho que vai ter uma desidratação, assim, a gente tá no Brasil, né? Não dá para esperar uma coisa muito otimista, assim, acho que tem que ter o pé atrás sempre, né? Mas a bolsa é isso, é da mesma forma, de novo, citando lá o Breda, que eu acho que é uma pessoa muito... A bolsa é longo prazo. Não adianta a gente querer pensar, investir numa empresa, investir na bolsa, pensando no governo Bolsonaro ou nessa proposta. Claro, a gente tem que acompanhar, tem que ver o que vai acontecer, porque se não aprovar é o caos. Se não aprovar nada é o caos. Sangria, é o caos, é horrível. É sangria. Então, assim, a gente tem que ficar olhando, né? Vai aprovar, como é que vai aprovar? A gente tem que acompanhar. Mas, quando eu invisto numa ação, é como eu disse, é para 10, 15, 20 anos. Ou seja, tem muitos governos, tem muitas reformas. Não é só isso, não é só essa reforma. A gente não pode pensar só num evento binário. Vai aprovar, não vai aprovar. Se não aprovar, eu vou vender tudo. Assim, claro, se não aprovar é muito ruim. Mas se aprovar desidratada... O mais importante, eu não sei, você não sabe, ninguém sabe, nem o Paulo Guedes sabe. Ele, né, porque não depende depende de uma votação, num congresso, são 1000 fatores, 1000 políticos, etc e tal. Por isso que eu acho assim, quando a gente investe em ações, tem que pensar na empresa, como é que está crescendo essa empresa, se é um setor bom, se é uma empresa redondinha, se é uma empresa acertada, e pensar no longo prazo, porque daí, se deu problema agora, ou se a reforma aprovou meia boca, não foi muito boa... Bom, você estava pensando no longo prazo, você comprou uma empresa boa, provavelmente, sei lá, vou usar o exemplo da Renner, não é uma recomendação de Renner, eu nem tenho investimento em Renner, mas eu vou dar um exemplo de Renner porque ela é uma empresa assim, que cresceu, que é saudável, que é lucrativa. Então, assim, eu acho que tem que pensar assim, ó, olhando para o passado, olha tudo que teve de confusão no nosso país. Teve impeachment, teve mensalão, teve petrolão, teve tudo, né, de ruim que pode acontecer, teve crise, teve recessão, e ela é uma empresa que continuou crescendo e lucrando, apesar de tudo isso. Então, eu acho que é esse tipo de empresa que a gente tem que procurar para investir, pensando que, apesar de passar uma reforma desidratada, meia boca, bom, mas eu procurei uma empresa boa para eu investir. Então, eu usei o exemplo de Renner passado. Apesar do Brasil ter tido crise, apesar de ter tido impeachment, apesar dos governos, apesar dos pesares, ela continuou crescendo, lucrando. Eu acho que a gente tem que se basear nesses exemplos e procurar empresas, que pode ser a Renner ou pode ser outras, não estou recomendando Renner, estou só utilizando como exemplo, que a gente tem que procurar, porque elas existem. Eu estou usando esse exemplo porque é um exemplo de que, apesar de todas as coisas estranhas que aconteceram no país, e a recessão, e a queda do PIB, etc., existem empresas que continuam crescendo e lucrando. E é essas empresas que a gente tem que procurar para investir. Não é trabalho fácil, mas elas existem. E é nisso que a gente tem que focar. Tem que focar no longo prazo e empresas boas. E aí, claro, a gente acompanha, a gente tem opinião sobre a reforma, vai passar, não vai passar. Se primeiro semestre acha difícil, eu acho que não. Eu acho que vai passar desidratada, porque a gente está no Brasil. Mas, se você conseguir investir em empresas boas no longo prazo, tudo bem. Né? Tudo bem. Porque a empresa boa que lucra vai crescer, vai valorizar, e é isso aí. Exato. E todo mundo vai continuar comendo, se transportando, usando roupa, né? Assim.
Se a gente não virar a Venezuela... Deus o livre, bate. Bate na madeira. Que saiu, inclusive, um dado que eu achei interessante. O número de brasileiros que estavam indo morar fora, estudar, trabalhar, e bateu recorde, não sei o que mais lá. E eu disse, nossa, se o Brasil piorar muito, no rumo ali, Deus me perdoe, bate, que eu gosto do Brasil e tal. Eu pego meu... Não fico, não. Fico de jeito nenhum, vou me embora na hora, não tem nem perigo. Mas não vai, não. Que é o que vem acontecendo, né? Mas eu aposto no crescimento do Brasil e tem tudo para alavancar. E o Brasil é um lugar muito rico que dá para fazer negócios. Enfim, eu acho que tem muita particularidade. Eu tenho amigos morando no exterior e morrem de saudade do Brasil, para você ter noção, assim, de uma série de coisas. Então, acho que não é o fato de abandonar necessariamente e tudo. Você falou da loja Renner e eu me lembrei que eu tive que analisar em 2016 todos os balanços, enfim, foi uma loucura. Na época foi da Marisa, Lojas Marisa. E a Lojas Marisa fechou loja, teve uma série de problemas e tal. E uma loja que eu gosto, inclusive, que é a Marisa, mas depois eu fui entendendo todo o comportamento, coleções, como é que ela funciona, diferente da loja Renner. Nossa, achei super interessante a área de varejo, enfim. Eu comecei a ajudar mais com maior ênfase, né? Agora, você falou na questão da crise, também um dos setores, digamos assim, que não teve abalo, acho que de nada, foi o setor de bancos, né? Banco lucrou pra caramba, né? Você viu aí os balanços e tudo? Sim, sim. Não, eu costumo até dizer que assim, a gente às vezes consegue observar no dia a dia, né? Isso é legal de investir em ações. Se você caminhar por uma rua aí do país, provavelmente os prédios mais bonitos e que vão estar ali, né, bonitões, sem fechar, porque a gente vê no Brasil com crise, as lojas fecham, abrem, né? Mas o banco tá ali, né, invicto, com a agência bonita, pessoal bem ar-condicionado, qualquer lugar. Então, assim, banco no Brasil, nos últimos anos, também pudera, né? Olha a nossa taxa de juros, sempre foi altíssima. Exato. Então, assim, banco no Brasil sempre lucrou muito. Agora a gente tem algumas questões aí de mudança, né? Tem esses bancos digitais, acaba sendo um fator de risco, digamos assim. Mas, de qualquer forma, eu acho que esses bancos, eles têm uma boa capacidade de se adaptar. Não, nem dúvida. Eles não ficam parados, eles não vão ter problema nenhum em fechar agência, em comprar empresa digital, em se mexer. Banco é especialista em ganhar dinheiro. Depois. Então, assim, eu acho. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Deixa eu olhar. Tá aqui. Na minha... Esse livro aqui chamaram O Fim dos Bancos. Você já chegou a ler. E aí eu tava. Não conheço. E nesse professor da Suíça, ele comenta muito o surgimento desses bancos digitais, falando na Europa e tal. Eu acredito, por exemplo, eu não tenho conta no Bradesco, Itaú, Caixa, Santander, nada disso. E como é que você sobrevive, Vanessa? Com o Banco Inter, Nubank, bancos digitais e tal. Eu também. Eu cancelei todas as minhas. Então eu vivo... Só tenho Inter e eu vivo super bem, assim, não tem problema nenhum, entendeu? Então eu acho que, assim, talvez, não sei, estou projetando aqui à toa mesmo. Mas talvez 5 anos, 8 anos, o comportamento do brasileiro nessa história de bancos e tal vai mudar muito. E eu sempre falo, nesse livro aqui que eu estava lendo, que se o brasileiro acordar, digamos assim, eu não pago mais o negócio de anuidade, taxa, isso, aquilo, outro, porque eu tenho essa opção que antes não tinha, os bancos, os grandes bancos, vão começar a acordar e dizer, venha para cá que a gente está zerando a taxa, venha para cá que você vai ter isso, venha para cá. É nesse momento que eu vou. Eu acho que a gente pode fazer um paralelo, você falando agora, eu me lembrando agora da Cielo, né, da rede. Hoje a gente viu, né, a Stone caiu 20 e tantos % lá nos Estados Unidos, a Cielo por cento. Por quê? Porque até demorou, né, eles abriram a concorrência e aí começaram a vir as concorrentes, até que agora estão se matando, digamos assim, né? Se matando no sentido de taxa zero e coisa. Então, assim, pode isso acontecer um pouco nos bancos.
Agora também tem uma questão que os bancos ganham muito com crédito, não é só com tarifas, né? Então, assim, se a economia do Brasil voltar, é óbvio que esses grandes bancos vão ganhar com o crédito também, né? Porque o crédito está muito empossado na crise. Se eles voltarem a crescer crédito, né? E aí mantiverem um spread bom, eles vão ganhar dinheiro, porque eles ganham muito, muito emprestando dinheiro. Mas assim, eu concordo com você. Eu acho que aquele porto seguro, porque eu acho também que muita gente, como os bancos sempre ganharam dinheiro, tem aquele pensamento assim, não, banco compra de olho fechado. Vou ganhar. Compra Itaú e deu. Eu acho que não é bem assim. Acho que não é que seja uma má opção, né? Mas mantendo os dois olhos bem abertos, porque realmente é um setor que está mudando, está entrando tecnologia. Eu concordo com você que a relação das pessoas com o banco vai mudar completamente. A minha já mudou, mas assim, eu acho que, claro, a gente trabalha, a gente está sempre muito ligada nas novidades, trabalha no mercado financeiro. Então, assim, é a mesma coisa dos investimentos, né? A XP foi a primeira, teve a plataforma, mudou completamente a história de possibilidade de investir, de acesso a fundos e etc. Mas mesmo assim demorou, né? Olha quantos anos já está a XP crescendo acelerado. Acho que vai mudar. Acho que não vai ser da noite para o dia, mas eu acho que tem um risco importante aí de tecnologia. Os bancos vão ter que correr atrás, né? Eu acho que eles vão se adaptar, não tem problema. A gente veio, né? Saiu umas notícias essa semana do Next, né? Que é o do Bradesco. Até acho que talvez façam até um IPO, provavelmente. Que ele é mais ou menos parecido com o Banco Inter e ele é do Bradesco. Ou seja, o Bradesco já tem um banco digital. Mas, claro, eles vão ter que se adaptar. Eles têm agências, eles têm custos maiores, né? Eles cobram taxas, eles ainda ganham muito com taxas. É um setor, assim, que vai mexer. Hoje em dia não tem setor que esteja imune à tecnologia. Não tem, aliás, não existe setor ação que você vai comprar e vai esquecer. Tem que acompanhar, porque o que era bom ontem pode não ser mais. Exato. Né? Então, e eu fui tem que acompanhar. reuniões que tem da APMEC, que eu acho que você deve conhecer certamente, que eles convidam os investidores para divulgação de resultados e vai lá a diretoria, aquela coisa toda. Uhum. E aí eu vou sempre pessoalmente aqui em Fortaleza. E aí, os próprios diretoria, uma pessoa escreveu aqui que estava seguindo, os bancos se reinventam. E os bancos estão se reinventando. Se você prestar atenção, já fecharam alguns números de agência, você vai percebendo esse comportamento. Eles vêm mudando mais para a dinâmica de plataforma e atendimento online. Então, assim, os bancos estão se reinventando. E eles vão se reinventar. Com a inserção, né, dos bancos digitais, certamente eles vão mudar alguns comportamentos para, claro, se adaptar ao novo consumo, à exigência do consumidor e uma série de coisas. Que quem só ganha, eu, você, quem está nos assistindo agora, enfim, com benefícios, né, assim, de não pagar tarifa e uma série de coisas. Um dos setores que eu gosto muito na questão de ações para comprar é banco. Agora, uma coisa que eu pensei, você falando, não é nem. A gente estava falando aqui de taxas de cartão e taxa de TED, taxa de conta corrente, mas veja também o impacto nessas taxas de fundos de investimento, que a gente sabe que os maiores fundos de investimento hoje, tem muitos ainda fundos de investimento grandes de bancos, né, do Banco do Brasil, etc., que cobram taxas bem altas. E aí a gente vê toda essa campanha que tem até nas mídias sociais e que eu acho que ainda é pequenininha, apesar de estar crescendo, mas assim, de mostrar para as pessoas, olha, essa taxa de administração é muito alta, para um fundo que segue Bovespa, já tem um fundo que segue Bovespa com taxa de 0,15, né, no BTG. Eu não sou patrocinada, mas assim, eu acho que é quase que uma obrigação de divulgar, porque é o produto mais barato que tem no mercado. E eu gosto muito, né? Por exemplo, dos produtos, também não sou patrocinada por nada, né? O patrocínio sou eu mesma, meu dinheiro, meu capital. Eu também. Capital, mas eu gosto muito das coisas do BTG de modo geral. Gosto demais de alguns produtos de investimento do BTG e tem um puta diferencial no mercado, na minha opinião. O pessoal está até dizendo, Vanessa, sua voz está um pouco longe. É porque eu coloquei o celular, o iPhone, para carregar e aí, consequentemente, ele está carregando aqui ao mesmo tempo. A gente está quase 54 minutos de live, é muita coisa. A gente falou pra caramba.
Aí o que a gente vai fazer? Eu Ixi. amei. Eu acho que por mim, toda vez que eu terminasse o mercado, era pra gente ter live comentando e conversando naturalmente, assim, como se tivesse um bate-papo de barzinho, tomando uma cervejinha e comentando. Happy hour, né? Vou trazer uma cerveja da próxima vez. Quando você vier a Fortaleza, eu vou te levar aqui para o pessoal, um amigo que abriu agora uma pub só de cervejaria artesanal, andei até publicando e tal. E aí, para você conhecer cerveja e tal, tomar vinho. E aí a gente vai fazer a festa, praticamente. Ah, que eu maravilha. vou chamar mais para a gente fazer mais live, começar a trocar mais ideia. Porque eu acho bacana, a gente conversando, muita gente que está nos escutando aprende também e entende um pouco mais a dinâmica do mercado, que é maravilhosa. A gente é suspeita por falar. É maravilhoso, as pessoas têm que se interessar, porque isso é melhor do que seriado, é melhor que Netflix. Nossa! E ainda ganha dinheiro. E o pessoal me pergunta, como você aguenta falar tanto de mercado financeiro? Ave Maria, fala de segunda a segunda. Eu disse, nossa, eu adoro. Tem coisa melhor não. Porque é muito bom. Fica até solitário quando tem feriados e tudo longo assim, que a bolsa não abre. Eu fico, nossa, eu fico tão isolada, sabe? Fica um pouco no time. Que pena. Fica uma coisa esquisita. É. Eu sei como é que é. Eu vou encerrar aqui, pessoal. Vou deixar gravado direitinho. Eu muito obrigada por ter participado. Vou deixar gravado e eu vou lhe perturbar mais. Vocês conhecem muito, desenroladíssima. E a gente vai conversando e trocando figurinha. E depois fazer hangouts, vão participar com as outras meninas que também tem a história do mercado de ações para divulgar bastante. E até a tua página, depois eu acesso aqui, mas eu vou compartilhar o link, o que você escreve, até para o pessoal que também fez o meu curso, porque isso também vai ajudando a disseminar mais a questão do conhecimento. Viu? Sim, é 1% da população, pelo menos 5%. Gente, é 5 vezes mais. Pelo menos 5% tem condições de investir em bolsa da população do Brasil. Com certeza. Tem condições. Beijão. A gente tem muito trabalho para fazer. Beijão, vou encerrar daqui a pouco também. Beijo, vou encerrar aqui. Beijão, pessoal. Beijo. Bom fim de semana. Boa Páscoa para todos. Comam muito chocolate. E vinho também. Boa. Beijo, tchau.